Senadores discutem e se derrubam decisão do Supremo que determinou o afastamento do mandato parlamentar de Aécio Neves, do PSDB. Para que isso aconteça, é necessário o apoio da maioria absoluta do plenário, com os votos de 41 senadores. O dia foi de articulação na casa. A sessão começou com mais de 1 hora de atraso. 11 senadores avisaram que iriam faltar, porque estão em licença ou viagem. A possibilidade de margem mais apertada fez com que aliados de Aécio Neves cogitassem manobrar para adiar a votação. Porém, acabou prevalecendo o entendimento de que, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para o tucano recuperar o mandato. Senadores a favor e contra se revezaram na tribuna. Eu voto não, senhor presidente, em favor da Constituição. É em favor da Constituição. E por achar que a medida tomada pela turma do Supremo foi uma medida equivocada. Ministro do Supremo não é legislador. Ministro do Supremo Tribunal Federal não é poder constituinte e revisor da Constituição. Não podemos comemorar a instalação de uma nova justiça nesse país. E enquanto nós não cumprirmos decisão judicial, nós não podemos afirmar que o Poder Judiciário é um poder independente. Nós estamos vivendo, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadores, um momento dramático na vida nacional, em que a sociedade exige a eliminação de todos os privilégios ainda conferidos às autoridades nacionais. Aécio está afastado do Senado há 21 dias e proibido de sair de casa à noite. É acusado de pedir propina e receber, por meio do primo, R$2 milhões de Joesley Batista, da JBS Friboi. Ao interceptar uma ligação telefônica, a Polícia Federal descobriu que Fred Pacheco foi ao encontro de Aécio na fazenda da família, no interior de Minas, em 21 de abril, 2 dias depois de receber a terceira parcela de R$500 mil. Aécio dizia que o dinheiro era para pagar a defesa dele na Lava Jato. No entanto, segundo a investigação, o montante foi parar na conta de uma empresa do senador Zezé Perrella, do PMDB, aliado do tucano. Fred, que chegou a ficar mais de 1 mês atrás das grades, agora está preso em casa. Sem poder comparecer à sessão, Aécio enviou uma carta aos senadores, em que pede apoio para voltar ao cargo. No texto, o tucano se diz vítima de uma trama ardilosa promovida pela Procuradoria-Geral da República. Foi a Justiça que ordenou que a sessão no Senado fosse aberta ao público, que vai poder saber o voto de cada senador pelo nome. É a resposta a uma ação movida pela Rede. O partido apelou ao Supremo Tribunal Federal para impedir que a votação fosse secreta, como pretendiam o PSDB e aliados de Aécio. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, sorteado para analisar o caso, destaca que, ao contrário do eleitor, que precisa do sigilo do voto para poder escolher sem pressões, deputados e senadores têm o dever da transparência nas votações como forma de prestar contas à população. Na ação, a Rede lembra que o próprio Aécio Neves foi ao Supremo em 2015 para impedir a votação secreta na sessão que confirmou a prisão do então senador Delcídio do Amaral, líder do governo Dilma. Na semana passada, o Supremo, numa sessão longa, decidiu que restrições a parlamentares que comprometam o exercício do mandato precisam do aval do Legislativo. E neste momento, os senadores decidem se Aécio Neves, do PSDB, volta ao mandato parlamentar. Ao todo, 10 senadores se revezaram na tribuna para reverter a determinação do STF de afastar o tucano do mandato e de impor a ele recolhimento noturno. São necessários ao menos 41 votos entre os presentes. Os senadores Romero Jucá, do PMDB, e Ronaldo Caiado, do DEM, que estavam de licença médica, compareceram ao Senado para votar. Agora, os senadores pedem a palavra para justificar os seus votos.
E voltamos a falar do caso Aécio Neves do PSDB. Por maioria, o Senado decide devolver o mandato do tucano. O placar ficou em 44-26. Com isso, os senadores derrubaram a decisão da primeira turma do STF, que tinha determinado o afastamento de Aécio e seu recolhimento noturno. O senador tucano é acusado de pedir propina e receber, por meio do primo, R$2 milhões de Joesley Batista, da JBS Friboi. Ele estava afastado do Senado havia 21 dias. Desde o início das investigações, Aécio tem negado as acusações, afirmando ser vítima de armação.